Testamento. O versículo 21 diz assim: clamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Pai, fala conosco nesta manhã, fala pelo poder da Tua palavra, que a gente possa sair daqui, Pai, cada um de nós, fortalecidos pela Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só lembrando os irmãos, eu aprendi isso até com o Luciano Subirá. Sempre que ele vai falar do Antigo Testamento, ele usa basicamente 2 textos, né? Romanos 15, 14, que diz assim: tudo que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito. Tudo que foi escrito, irmãos, para o nosso conhecimento foi escrito, né? Tudo. E Colossenses 2, 17, que diz assim, que esses rituais do Antigo Testamento são sombras das coisas vindouras, ou seja, são sombras daquilo que havia de vir. Então, quando nós lemos, por exemplo, aqui em Êxodo, capítulo 12, sobre a instituição da Páscoa, quando você lê meditando nessa palavra, é muito claro, irmãos, é muito claro que Deus ali já estava apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, a Páscoa não tem nada a ver com o que fizeram dela, nada a ver com ovo de chocolate, nada a ver com coelho, né? Não vou explicar de onde eles inventaram esse negócio do ovo, do coelho, até mesmo porque não é a minha função, eu tenho que ensinar o que é certo aqui, que está na Bíblia, né? Mas não tem nada a ver, irmãos. A Páscoa foi instituída aqui por Deus, né? Foi instituída por Deus quando o povo de Israel ia para sair do Egito. E aí, nós vamos voltar lá daqui a pouquinho, mas foi nesse tempo que a Páscoa foi instituída e Deus falou, como nós lemos aqui no versículo 14, Deus falou assim, ó, vocês vão celebrar isso aqui, falando para os judeus, perpetuamente. Ah, então, pastor, por que a gente não celebra a Páscoa como era naqueles dias? Porque no Novo Testamento, a igreja adquiriu o costume, até mesmo porque Deus não queria que nós, como igreja, continuássemos fazendo aquele sacrifício que eles faziam lá no Antigo Testamento, de ter que matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas. Não. Aquilo era uma coisa para os judeus se lembrar do que Deus havia feito para eles. Agora, no Novo Testamento, eles passaram a celebrar a Páscoa no domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus. Você pode ver que Jesus, é claro que é um pouco diferente o calendário nosso do calendário judeu, mas Jesus, na verdade, ele celebrou a Páscoa. Antes dele ser crucificado, ele celebrou a Páscoa. E aí depois, de 3 dias, ele ressuscitou. E aí, mais ou menos no século IV da igreja, da era da igreja cristã, foi que a igreja realmente instituiu, né? Fez um documento, falou assim, não, nós vamos celebrar a Páscoa a partir ou não é a partir de agora, porque eles já tinham aquele costume, né? Desde a ressurreição de Jesus, eles pararam de oferecer sacrifício e passaram a celebrar a Páscoa, né? O dia da ressurreição de Jesus. Então, nós celebramos a nossa Páscoa, meu irmão, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo,
Tá? Agora, a nossa libertação, a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, Páscoa significa, né, passar por cima. O nome Páscoa significa passar por cima, saltar por cima, significa também travessia, livramento, libertação, né? Então, Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa do Senhor, aquele dia quando o anjo da morte passou por ali, e aí ele via o sangue nos umbrais das portas, e o anjo passava direto, e Deus falou assim: eu quero que vocês celebrem isso, né? Então os cristãos deu um novo sentido então na Páscoa, em homenagem ao sacrifício de Jesus. O cordeiro foi sacrificado lá no Antigo Testamento, mas o cordeiro de Deus também foi sacrificado por causa dos nossos pecados. Então os cristãos começaram a celebrar a Páscoa, lembrando do sacrifício. Então a nossa Páscoa é o sacrifício, a nossa Páscoa é a ressurreição, a nossa Páscoa, a gente celebra a nossa salvação, a nossa libertação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Os judeus celebravam a libertação da escravidão, nós como cristãos, nós celebramos a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa libertação do mundo através do sacrifício de Jesus. Celebramos a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro Pascual. Lá em 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim, que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso nós celebramos, não aquela vitória lá dos judeus, lá do Antigo Testamento, mas hoje nós celebramos a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa libertação. O que aconteceu então antes da celebração da Páscoa, irmãos? Antes da celebração, antes de você celebrar qualquer coisa, alguma coisa aconteceu, né? O que aconteceu? Primeiro, o povo estava lá no Egito como escravo. A gente conhece a história quando José foi para o Egito e depois a sua família estava passando necessidade. Foram também para o Egito, José acolheu-os ali. Eles ficaram numa terra separada e começaram a crescer ali, e eles se tornaram uma nação. Dentro do Egito, eles se tornaram uma nação, né? Então tudo aqui, irmãos, tudo que a gente vê aqui no Antigo Testamento tem a ver com a gente como igreja. O povo de Deus cresceu ali no Egito, se tornaram uma grande nação, se tornaram o povo de Deus ali no Egito. E a igreja também, tudo que você lê aqui, meu irmão, pode ser aplicado à igreja. Nós como igreja do Senhor também, nós estamos aqui no nosso Egito, né? A igreja cresceu também aqui no Egito, aqui neste mundo. A igreja está aqui, a igreja está neste mundo, né? A diferença é que nós não estamos aqui neste mundo mais como escravos, mas nós já estamos como libertos por causa do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas tudo tem a ver muito com a igreja, irmãos. Então, o povo de Israel estava ali agora no Egito, e eles se tornam escravos ali no Egito. E eles ficam escravizados ali no Egito por 430 anos. Eles ficam como escravos. Veio outros faraós que não conheceram a José, e eles começaram a colocar trabalho forçado sobre o povo de Israel. Eles eram escravos ali no Egito. E aí chegou um momento que as coisas apertaram, eles eram tão maltratados ali no Egito, que o povo começou a clamar a Deus. Aí quando Deus, por exemplo, envia Moisés, vai lá e chama Moisés, Deus fala assim: olha, eu tenho visto o clamor do meu povo aqui no Egito. O povo começou a clamar a Deus ali no Egito, eles começaram a compreender, talvez durante um período eles ficaram acomodados ali no Egito, mas chegou um momento que eles começaram a compreender: não, o Egito não é a nossa casa. Aqui no Egito, nós somos escravizados pelas coisas aqui do Egito.
E eles clamaram a Deus e Deus ouviu o clamor do seu povo. E assim a igreja também, meu irmão, eu creio que Deus tem despertado em nós como igreja do Senhor, principalmente nesses últimos tempos que a gente tem vivido, meu irmão. A igreja talvez estava como o povo de Israel, acomodada no Egito, gostando das coisas do Egito, as coisas estavam favoráveis para o povo lá no Egito durante um período de tempo, eles ficaram acomodados ali, as coisas eram favoráveis a eles, eles tinham as suas casas, ali eles criavam o seu gado, eles estavam acomodados no Egito. E assim a igreja do Senhor, meu irmão, somos nós. Talvez essa palavra é tão atual. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né, pastor Neuci? E essa palavra é tão atual, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que até há poucos dias atrás, até há pouco tempo atrás, a igreja estava vivendo nesse Egito aqui, que é o mundo, o Egito simboliza o mundo, mas a igreja estava vivendo aqui como se fosse ficar aqui para sempre, né? E aí Deus desperta, permite algumas coisas acontecer, outras vezes até Deus mesmo manda a tribulação, manda as dificuldades, e aí gera na igreja, meu irmão, em mim e você, um espírito de clamor. E a gente começa a clamar a Deus, falar: Deus, aqui não é o nosso lugar. Não é, meu irmão. Aqui não é lugar da igreja para sempre, eternamente, meu irmão, não é. E aí a gente começa a clamar: Deus, as coisas estão apertando aqui, Deus. Talvez no começo a gente só quer o livramento da situação, talvez no começo a gente só quer o livramento dessa pandemia, que a pandemia acabe, mas muitas vezes, meu irmão, é a maneira de Deus despertar em nós um espírito de clamor. Nós começarmos a clamar e falar: Deus, aqui não é o nosso lugar. Porque é assim que vai ser a igreja nos últimos dias, quando você lê lá no finalzinho de Apocalipse, lá no último capítulo, nos últimos versículos, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, a noiva, que é a igreja, vai se unir ao Espírito Santo, e o clamor da igreja não vai ser: oh Deus, melhora esse mundo para a gente viver aqui. Não, não. O clamor da igreja vai ser: oh Deus, vem, busca a sua igreja logo, Deus. Nos leva, Senhor, vem nos buscar, Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, muitas vezes esse clamor é gerado por Deus no coração da igreja. Muitas vezes Deus permite nós, como igreja do Senhor, passarmos e enfrentarmos algumas coisas para nos despertar, meu irmão, para a gente entender que a nossa casa eterna não é aqui, meu irmão. A gente entender que a nossa morada não é aqui eternamente, meu irmão. Nossa morada é lá, nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, amém? A nossa pátria não é aqui, meu irmão. E aí o povo clama. E quando o povo clama, Deus envia o socorro. Quando o povo clama, Deus envia o libertador, Moisés, né? O povo clama e Deus chama Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo aqui no Egito. E aí, quando Moisés vai lá diante do faraó, isso aqui é as coisas que aconteceram antes da celebração. Moisés vai lá diante do faraó e fala: faraó, Deus mandou falar para você: deixa o meu povo ir. E o próprio Deus, olha só, o próprio Deus, a Bíblia diz que ele endurecia o coração de faraó. Deus falava assim: pode ir lá, Moisés, mas ele não vai abrir o coração. Pode ir lá, Moisés, mas ele não vai deixar o povo ir. Porque o meu nome tem que ser glorificado. Olha só, irmãos. Olha só, a gente precisa olhar para a Bíblia, meu irmão, a gente precisa praticar a palavra. A gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada. O próprio Deus está falando assim: olha, pode ir lá, mas ele não vai deixar o meu povo ir, porque o meu nome precisa ser glorificado. E aí Moisés ia: faraó, deixa o povo ir.
Moisés cumpriu o papel dele, dava uma oportunidade para o faraó, né? Aí o faraó endurecia o coração. E aí Deus começava a mandar as pragas no Egito. Mandou a primeira praga, a segunda, a terceira, tudo aqui, né? Do capítulo 6, 7, 8, né? As pragas, né? Todos aqui. E Deus vai mandando pragas, né? E cada praga daquela dá uma quebrantadinha no coração do faraó, mas depois ele muda de ideia. Algumas vezes ele muda de ideia. Não vou deixar não. E aí, Deus ia sendo glorificado. Os estudiosos dizem que cada praga daquela estava atingindo diretamente um Deus com letra minúscula, né? Que eles tinham com Deus, né? Quando mandava as trevas, por exemplo, estava mostrando para eles, olha, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus do povo de Israel, é mais forte do que o seu Deus Sol, né? E por aí, irmãos, cada praga estava mostrando para eles, olha, esse Deus seus aí não é Deus de verdade, só existe um Deus verdadeiro. Deus mandava a praga sobre o Egito, mas cada praga daquela, meu irmão, só atingia os egípcios. O povo de Israel era livre daquelas pragas, né? Vinham os piolhos, vinha um enxame de gafanhotos, veio as trevas. Já pensou o que é isso? As trevas só estavam lá no Egito, só lá, porque o povo de Deus estava separado na terra de Gósen, né? Então, mas lá em todo o Egito era trevas, mas onde eles estavam lá era luz, né? Então assim, era dia, era normal, a vida estava normal, onde estava o povo de Israel. Então, aquelas pragas, cada uma delas o povo de Deus era poupado, né? Era poupado daquelas pragas. Se a gente for comparar com a praga que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia, né? Você pode questionar, às vezes alguém pode questionar, meu pastor, mas tem crente também morrendo de que é esse negócio aí, né? Sabia que não pode falar muito o nome, porque o Facebook corta ali, né? Sabe, né? Ficar repetindo muito, o Facebook corta a transmissão ali. Então assim, tem crente também morrendo disso. Ô, irmão, quando o crente morre, é difícil entender isso, né? Eu sei que na prática é muito difícil entender isso, né? Mas quando o crente morre, meu irmão, é vitória. Um dia desse alguém falou assim, Deus está curando. E está curando, meu irmão, está curando. Muita gente está sendo curada. Agora, principalmente para o servo do Senhor, meu irmão, a morte também é uma cura, é ou não é? Ou alguém vai entrar enfermo lá? Ou alguém vai encontrar com Deus enfermo? Não. Para os crentes até a morte é uma cura também, meu irmão. Mas o fato é que aqui essas pragas não atingiam o povo de Israel, o povo de Deus. Eles eram poupados, né? E aí Deus anuncia a 10ª praga, que era, de todas as pragas, é a praga mais importante. É a praga que realmente Deus seria glorificado com essa praga, né? Então, a 10ª praga era a mais importante. Era aquela que colocava um fim na escravidão. Era aquela que libertava de vez o povo de Israel. Era aquela que tinha derramamento de sangue. Era aquela que apontava de uma maneira muito clara para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que um dia também seria sacrificado pelos nossos pecados. E aí em Êxodo 12, nós lemos os versículos aqui. O versículo 3 fala assim, pega um cordeiro, e é um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, chama os vizinhos para comer o cordeiro. Fala de unidade do povo. Aquele povo saiu dali unido, meu irmão, unido desse propósito. Unidade, reunia famílias ali, olha, um cordeiro para cada família. E vocês vão comer o cordeiro. O cordeiro tem que ser sem defeito, fala aí no versículo 5. Vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? E vocês vão celebrar
E é interessante aqui, irmãos, que Deus manda celebrar, e aí a Bíblia fala lá no versículo 13, 14, que o sangue seria por sinal, né, quando o anjo da morte passasse sobre aquela casa e ele visse a marca nos umbrais da porta, né, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passaria de largo, ou seja, não entraria naquela casa para destruir. Isso tudo aqui é simbólico, irmãos, tudo é simbólico. Tudo estava apontando, é sombra daquelas coisas, como nós falamos aqui, é sombra daquelas coisas vindouras, daquelas coisas que haviam de vir ainda. Então, o sangue seria por sinal. Quando o anjo da morte passasse, ele via o sangue, e ele ia passar e não ia entrar naquela casa, não ia ter morte naquela casa. Mas era importante que eles colocassem o sangue nos umbrais das portas. E aí Deus, então, está instituindo a Páscoa do Senhor. E uma coisa importante, interessante aqui, irmãos, que eles deviam celebrar depois da vitória? Não, eles deviam celebrar, primeiro matava o cordeiro, passava o sangue na porta, reunia todo mundo e celebravam a Páscoa do Senhor. Ah, pastor, mas não tinha nem acontecido ainda, pastor. Foi a ordem de Deus. Olha, vocês vão celebrar com lombos cingidos, preparado, cajado na mão, mas vocês vão celebrar a Páscoa, celebrar a libertação, celebrar a passagem do anjo, que é isso que significa a passagem do anjo da morte, que vai passar por vocês e não vai matar a sua família. Vocês vão celebrar. Antes do anjo chegar, vocês vão celebrar. Não é depois que o anjo passasse e morresse os primogênitos do Egito e os primogênitos de Israel fossem livres da morte, não, meu irmão. Deus está chamando para celebrar antes. Então Deus estava chamando aquele povo já para confiar nele, para viver pela fé, para celebrar a vitória antes. Então eles celebraram antes de sair do Egito. Eles celebraram antes mesmo do livramento. Eles já estavam celebrando o livramento que Deus daria. Antes da salvação, antes da libertação, eles já estavam celebrando aquela vitória. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos? Sobre a Páscoa, sobre essas coisas que aconteceram antes aqui. Nós já aprendemos algumas coisas falando aqui, mas tem algumas coisas que eu pontuei aqui. Primeiro, que nós aprendemos aqui, que nós tomamos posse, precisamos tomar posse do Cordeiro de Deus, é aqui neste mundo, pela fé. É aqui no Egito, é lá no Egito, que eles precisavam tomar posse daquele cordeiro. É lá no Egito que eles precisavam aplicar o sangue do cordeiro. É lá no Egito que eles precisavam fazer aquilo. Seria muito cômodo, talvez, Deus dar o livramento e depois Deus falar assim: agora eu quero que vocês saiam daqui, e quando vocês chegarem lá em Canaã, quando vocês chegarem lá no céu, na Canaã, na terra da promessa, aí vocês me celebrem. Seria muito cômodo. Mas Deus fala assim: vocês vão aqui no Egito, que vocês precisam aplicar o sangue do cordeiro na vida de vocês. Ou seja, nós precisamos, meu irmão, tomar posse do cordeiro, no nosso caso, o Cordeiro de Deus. É agora, é aqui neste mundo. Talvez eu estou falando para pessoas que estão assim: ah, pastor, vamos ver o que vai dar, vou viver na vida, esse negócio de salvação é só Deus que sabe lá, pastor. Não, o tempo da gente tomar posse do Cordeiro é hoje, é aqui, é agora, é neste mundo, meu irmão. O tempo de aplicar o sangue do Cordeiro na nossa vida é agora, é hoje, é aqui neste mundo, é aqui no nosso Egito, não é depois não. Então Deus chama aquele povo para, pela fé, toma posse desse Cordeiro que dá o livramento para vocês. Pela fé, vocês precisam tomar posse do Cordeiro agora, é aqui agora, é aqui no Egito mesmo. Precisamos aplicar, irmãos, o sangue do Cordeiro. Tem muita gente às vezes brincando, como aquele pouco tempo nós tivemos uma revelação do pastor: é um jascada, que não sei o quê, que meia-noite. Quando a gente lê isso aqui, provavelmente a gente estava até fazendo uma alusão a esse texto.
Mas não é assim não, meu irmão, é pela fé. É eu realmente tomar posse do Cordeiro de Deus para a minha vida pela fé, aplicar o sangue do Cordeiro na minha vida, não é na casa física somente, mas é na minha vida pela fé, que eu preciso aplicar o sangue do Cordeiro, eu preciso tomar posse do Cordeiro para a minha vida, o Cordeiro tem que fazer parte da minha vida agora, é pela fé que eu vou me identificar com esse Cordeiro de Deus, é pela fé agora, aqui neste mundo, meu irmão. Outra coisa que nós aprendemos aqui, precisamos crer e celebrar a nossa salvação pela fé. Não espere chegar no céu para celebrar. Não espere a vitória chegar para celebrar. A salvação é aqui que começa, meu irmão. A nossa salvação em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é aqui nessa vida que começa a nossa salvação, a nossa vida eterna. Mais uma vez vou repetir, a vida eterna não vai começar quando a gente morrer essa morte natural aqui e passar a estar com Cristo, não, lá na eternidade não. A vida eterna começa aqui agora, meu irmão. Hoje eu estou vivendo, eu estou gozando já da minha vida eterna, né? A minha vida eterna começou lá no ano de 1994, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, aí começou daquele ponto ali, começou a vida eterna. Eu estou vivendo já há mais de 20 anos, tem que fazer os cálculos aqui, deve dar quase 30, né? Acho que dá quase 30. Eu estou começando eu já estou vivendo a minha vida eterna durante esses mais de 20 anos já. Eu já estou vivendo a vida eterna. É isso que Deus estava falando ali, olha, eles estavam celebrando a salvação pela fé. Então não precisa esperar chegar no céu, meu irmão, para celebrar. Você está já vivendo a vida eterna, você pode celebrar, e precisamos, irmãos, celebrar a nossa salvação. Né, lá em Lucas 10, quando os discípulos voltaram tão animados, né, falando assim, Senhor, até os espíritos malignos se nos submetem. E aí Jesus falou assim, alegrai-vos. Alegrar aqui é celebrar. Celebra, não porque os espíritos se vos submetem, mas celebrem a salvação de vocês. Celebre porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Se alegre, meu irmão, porque você é salvo. Se alegre, minha irmã, porque você é salva. Celebra, meu irmão. Celebra a sua salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Você tem que celebrar. A sua vida tem que ser uma festa. A nossa vida precisa ser uma festa. Amém, meu irmão? A gente está no Egito. A gente está nesse mundo, mas enquanto a gente está aqui nesse mundo, meu irmão, celebra aqui nesse mundo, meu irmão. Celebra aqui nesse mundo, meu irmão, a sua salvação. Viva como um verdadeiro salvo, como um verdadeiro filho de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus estava ensinando para aquele povo. Olha, eu quero que vocês celebrem pela fé. Deus, mas o faraó está lá fora, Deus. Não preocupe com o faraó, celebre. Deus, mas e aquele anjo da morte que vai passar? E se ele entrar, não celebre? Vocês confiam em mim, celebre. Amém, irmãos? A salvação é aqui que começa, meu irmão. Celebre a salvação aqui no Egito. E aí depois nós vamos celebrar lá na Canaã celestial. Mas é preciso celebrar aqui no Egito. É preciso celebrar aqui neste mundo, meu irmão. Um dia nós vamos celebrar lá eternamente. Mas Deus quer saber, você celebrou quando você estava lá na terra? Né? Quando você estava lá no mundo ainda? Celebre, meu irmão. Um dia nós vamos celebrar lá eternamente. Mas é preciso celebrar aqui agora a nossa vitória, meu irmão, aqui nessa terra. Celebre. A vida com Jesus, meu irmão, minha irmã, é para ser celebrada. Páscoa é isso. Hoje nós celebramos a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Precisamos celebrar, não só hoje, irmão, mas a nossa vida precisa ser uma celebração.
precisa ser uma vida de gratidão a Deus. Ah, pastor, mas eu estou endividado. Celebre e paga as suas dívidas, tá? Ah, pastor, mas eu estou enfermo. Celebre, irmão, você tem a coisa mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. A enfermidade não pode te vencer, a morte não pode te deter, meu irmão. Celebre a sua salvação. Aleluia! Celebre, meu irmão. Celebre. E assim como a Páscoa, a nossa salvação, assim como a Páscoa, a nossa salvação, e qualquer outra vitória na nossa vida é para ser celebrada, meu irmão, celebrada, e muitas vezes pela fé. Muitas vezes nós estamos celebrando, e precisamos aprender isso, meu irmão, celebrando, ainda que a figueira não floresça, celebrando ainda que a vide não dê o seu fruto, mas celebrando, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Celebre. Precisamos, meu irmão, celebrar a nossa salvação, celebrar a ressurreição de Jesus, celebrar as vitórias que Deus nos dá aqui neste mundo. Celebrar, meu irmão, celebre, celebre. Viva uma vida mais leve, viva uma vida mais tranquila, viva uma vida de alegria, faça comunhão. É por isso que Deus mandou falar: chame o seu vizinho, se o cordeiro for pequeno para uma família. E era, talvez, aquele cordeiro era para mais de uma família, né? Que eles tinham outras coisas que eles comiam junto com o cordeiro. Então, meu irmão, Deus está falando assim: olha, chama o seu vizinho, celebre a comunhão, tenha comunhão uns com os outros, celebre, preparado para sair daqui deste mundo, mas celebre, não é? Porque Deus fala assim: olha, vocês vão celebrar preparado, os lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. Isso aqui que é isso, irmãos? É que a gente está aqui neste mundo, celebrando as coisas aqui neste mundo, celebrando as vitórias que a gente tem aqui neste mundo, né? As vitórias que a gente tem aqui no mundo secular, por exemplo, você faz uma faculdade, celebre, né? Você conseguiu alguma coisa, algum bem, algum benefício, construiu sua casa, conseguiu um emprego, celebre, meu irmão, celebre as coisas aqui neste mundo, meu irmão, mas não esqueça de estar preparado para partir deste mundo a qualquer momento que Deus nos chamar, amém? Você entende isso aqui? Celebre. Deus está falando: vocês vão celebrar a Páscoa, antes mesmo de acontecer, vocês vão celebrar, mas eu quero que vocês celebrem preparados. Você está preparado, meu irmão, minha irmã? Está preparado para quando Jesus te chamar? Você pode celebrar, você pode viver a sua vida aqui na terra com Deus, com Jesus na sua vida. Você pode celebrar, pode se alegrar, pode se divertir, pode sorrir para as pessoas, mas nós precisamos estar preparados, lombo cingido, cajado na mão, sandália nos pés, para quando chegar a nossa hora de partida aqui, meu irmão, eu tenho que estar preparado para encontrar com meu Deus, amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. É tão profundo, meu irmão. As verdades da palavra de Deus aqui nesse texto é tão profundo aqui na instituição da Páscoa, que Deus está falando: eu quero que vocês celebrem, mas estejam preparados, porque senão aquele povo poderia até correr o risco de querer fazer festa ali e ficar ali no Egito mesmo. Tem gente que está assim, a pessoa está celebrando, mas não está preparado para partir quando Jesus chamar, né? Precisamos celebrar. Enquanto celebrar, nós estamos preparados. Celebre a sua vida, meu irmão, qualquer coisa. Celebre qualquer vitória que Deus faz na sua vida, celebre. Eles fizeram festa sabendo que o anjo da morte ia passar e eles teriam o livramento. Eles já estavam celebrando, estavam agradecendo. Oh Deus, obrigado. Nós cremos que esse sangue que está na porta aí vai nos livrar. É o livramento do Senhor. E eles celebraram a Páscoa, eles comeram o cordeiro, meu irmão. Eles fizeram festa sabendo que o anjo do Senhor ia passar, mas que eles estariam livres. Será que a gente pode festejar, meu irmão? Será que a gente pode celebrar realmente ao Senhor? Celebrar, meu irmão, celebrar. Não deixe de servir a Deus.
Celebre, não deixe de servir a Deus com alegria no seu coração. Celebre em meio às lutas, em meio às provações, sabendo que Deus já te deu um livramento pela fé. Amém? Amém? Sabe por que eles podiam celebrar, meu irmão? Eu entendo aqui. Não importa o que aconteceu depois lá na frente, quando eles saíram lá no deserto, a provação do deserto revelou muita coisa depois. Mas naquele momento ali, meu irmão, o coração deles não estava mais no Egito. Por isso que eles podiam celebrar. Que eles já estavam preparados. Não, nós vamos celebrar. Não tem nada mais aqui no Egito. Ao contrário da mulher de Ló, ninguém ficou ali naquele momento olhando, vou celebrar, eu não queria sair daqui, para que eu vou celebrar? Não, meu irmão, eles celebraram. Eles celebraram porque o coração deles não estava mais ali no Egito, o coração deles já estava lá na Canaã celestial, aleluia. O coração deles já estava na libertação, não mais na escravidão, meu irmão. Por isso que eles celebraram. Por isso que eles celebraram, porque eu creio que eles estavam, se aconteça o que acontecer, nós não somos mais escravos, nós não somos mais escravos. E é por isso que nós devemos celebrar, meu irmão, que o nosso coração não está mais aqui, neste mundo que a gente está vivendo, meu irmão. Nosso coração não pode estar aqui nessa terra. E o problema de muita gente é esse, meu irmão. Às vezes não celebra mais ao Senhor. Preste atenção. O medo é uma coisa normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem homem grandão que tem medo de barata, tem medo de rato, né? Tem homem forte aí que tem medo de barata. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, meu irmão, o medo excessivo está totalmente ligado com a nossa falta de fé. Medo. Você olha para a Bíblia, o medo está totalmente ligado à nossa falta de confiança em Deus. Por que Pedro não teve medo de andar sobre as águas? Porque ele estava confiando em quem? Em Jesus. Por que Moisés não teve medo, aquele povo não teve medo depois de aquelas águas do mar se voltarem contra eles? Porque eles estavam, de alguma forma, até confiando em Deus, mesmo que fosse mais confiando em Moisés, talvez na fé de Moisés, mas Moisés estava confiando em Deus e o povo estava seguindo ele. Né? Por que eles não tiveram mais medo de Faraó? Porque eles estavam confiando em Deus. Quando eles deixavam de confiar em Deus, eles começavam, meu Deus, o Faraó vem aí, o que vai acontecer conosco? É melhor voltar para o Egito. Falta de confiança em Deus. Né? Então, meu irmão, e às vezes que o problema de muita gente, é que o coração está agarrado aqui ainda nessa terra. Não pode estar, meu irmão. O coração do crente, do servo de Deus, gente que está morrendo de medo, e vai morrer de medo, porque o coração está agarrado aqui nessa terra. Se o nosso coração estiver tão ligado com Deus, olhando para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, meu irmão, a gente era para estar falando assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, me leva Jesus. Eu não é, ou eu estou falando alguma coisa que, alguma heresia, não é? Não é, meu irmão? A igreja não deve desejar encontrar com o seu Senhor ou não? E quando a igreja não deseja, meu irmão, é porque o nosso coração está agarrado aqui nessa terra, nas coisas aqui deste mundo. Aí a gente tem medo de morrer. Tem medo de encontrar com Deus porque não está preparado. Amém, meu irmão? Estou falando grego ou não? Pode analisar, meu irmão. Pode começar a orar. O medo excessivo está relacionado com a falta de confiança em Deus. Pastor, sabe o que é, pastor? Que eu preocupo com a minha família. E a confiança em Deus, de que Deus vai cuidar da sua família. E a confiança de que aquelas orações que nós já fizemos a vida inteira, Deus, eu creio no Senhor, salva a minha família. Aquela palavra de crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua família, tu e a tua casa. Aquelas vezes que você já declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu irmão.
Irmã, se acontecer alguma coisa, Deus vai cuidar. É falta de confiar em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Confia em Deus. E aí o medo vai embora. Você vai ter cuidado, vai ter cuidado. Mas não vai viver apavorado, não vai viver com medo. Confia em Deus, confia que Ele está cuidando de todas as coisas, meu irmão. E mesmo que você vier a pegar esse negócio aí, nessa enfermidade aí, Deus vai dar o livramento para você, como deu para mim, deu para o pastor Nelson, está dando para tanta gente aí, né? Deu para o Barreto. Deus vai livrar. Agora, se Ele não livrar, meu irmão, é porque o nosso propósito aqui na terra já se cumpriu, e Ele nos chamou para estar mais perto dEle, para estar com Ele, aleluia. Amém? Amém, irmãos? Estão crendo aí, né? Amém. Então, nosso coração não pode estar agarrado aqui nessa terra, meu irmão. Hoje preguei até demais. Então, nós vamos celebrar a vitória do céu. Deus nos chama para celebrar a vitória do céu. Porque aquilo que às vezes aos olhos das pessoas aqui no mundo pode até parecer uma derrota. Mas o céu, meu irmão, nunca perdeu uma batalha. Nunca, meu irmão. Nunca teve uma derrota lá no céu. Não terá, meu irmão. Não tem, meu irmão. Por isso que Deus falou, pode celebrar. Porque a vitória lá no céu já estava concretizada. Por isso nós podemos celebrar a vida aqui, meu irmão, porque a nossa vitória, a nossa salvação já está concretizada lá na eternidade, lá no céu diante de Deus, amém? Amém, irmãos? O céu tem vitória o tempo todo, todo dia, toda hora, meu irmão, lá no céu é só vitória. Lá é só vitória. Que na terra a gente vai passar por algumas dificuldades, provações, mas lá no céu é só vitória, meu irmão. Então tire o seu coração daqui deste mundo, em nome de Jesus. Começa a celebrar a vida, mas não a vida terrena, meu irmão. Começa a celebrar a vida, mas pensando na eternidade, naquilo que Deus tem preparado para mim e para você lá na eternidade, amém? Queria orar com você. Você que está em casa, nos ouvindo, que Deus abençoe você. Tire o seu coração daqui deste mundo, das coisas deste mundo. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em Colossenses 3. Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. Amém? Pai, no nome de Jesus. Nós te adoramos, meu Deus. E queremos celebrar nesta manhã, vamos ficar de pé, irmãos? Queremos celebrar, meu Pai, a grande vitória lá da cruz do Calvário, Pai. Queremos celebrar, meu Deus, a Tua ressurreição, Pai. Oh Deus, nós queremos celebrar a vida eterna que já começou para aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos celebrar a grande vitória, a Tua ressurreição. Queremos celebrar a Tua pessoa, Jesus, que está vivo e que está entre nós aqui nesta manhã. Oh Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte, Pai, para que nós tivéssemos vida. Por isso nós celebramos a vida em nome de Jesus. Celebramos, meu Deus, a Tua vitória lá na cruz do Calvário, como aqueles israelitas que celebraram antes mesmo de ver a vitória. Nós também celebramos ao Senhor aqui nessa vida, antes mesmo de chegar na nossa Canaã celestial, na nossa Jerusalém celestial, porque nós cremos, meu Deus, que o Senhor já providenciou o livramento, a libertação, a salvação para cada um de nós, Pai. Por isso nós te celebramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém, meu irmão. À noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ceia do Senhor. Vamos celebrar, tá bom, irmãos? Pela fé, nós estamos celebrando a vitória do Calvário.
Amém?